Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos aprender como se deve perdoar de acordo com a Bíblia. Assim disse o nosso Senhor. Mas para isto, vamos para os textos base do estudo de hoje. Então, vamos ler Mateus 18, versículo 15 ao versículo 18, que diz: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganharás o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não os escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai também a igreja como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Nos dias de hoje, todas as igrejas, sem exceção, dizem que não devemos expor o pecado dos irmãos, pois isto é totalmente antibíblico. Mas, como vimos anteriormente no texto, não é bem isto que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos ensina 3 maneiras para abordarmos este assunto. O primeiro, devemos chamá-lo em particular e repreendê-lo pelo seu pecado. E se ele ouvir e reconhecer que pecou e lhe pedir perdão, perdoa. Assim você resgata o seu irmão ou o seu próximo das garras do pecado. Então, a palavra nos dá uma segunda abordagem. Caso ele não dê ouvido à sua repreensão, leve com você 2 testemunhas, porque assim toda a palavra estará confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Contudo, depois de tudo isto, se ele não escutar a sua repreensão e não pedir perdão pelo seu erro ou até mesmo um pecado, levai-o perante a igreja. E se a igreja também não escutar, considerai-a como gentio e publicano. Estes textos são as regras para o perdão e a resposta à pergunta de Pedro a Jesus, que diz: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Para compreendermos isto, vamos ler Mateus 18, versículo 21 e 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A princípio, parece muito curiosa esta resposta de Jesus a Pedro, mas o que Jesus está explicando para Pedro: quem conhece e já recebeu o perdão não precisa ficar contabilizando perdões. Mas todo perdão que liberarmos precisa estar dentro da regra que lemos anteriormente, estabelecida pelo próprio Senhor. Só para recapitular, a regra é aquela que diz que devemos chamar o nosso irmão em particular e repreendê-lo pelo seu erro ou pecado. E se ele não ouvir, leve-o perante 2 testemunhas. E mesmo assim, se não ouvir, levai-o diante de toda a igreja. E se ambos não ouvirem, considerai ambos cúmplices do mesmo pecado. É por este motivo que já falamos várias vezes neste canal: o pecado
não é brincadeira. Mas, mesmo assim, há perdão para aqueles que sabem assumir o seu erro e aceitarem de bom grado a repreensão. Aqui estamos falando de pecado do homem para com o homem, pois foi este o tipo de pecado que levou Pedro a fazer aquela pergunta ao nosso Senhor. O perdão, para ser realmente validado, é preciso cumprir as regras bíblicas, ou seja, a regra exposta pela palavra, pois a palavra declara 2 tipos de perdões, um de Deus para com os homens e o outro de homens para com homens, que é justamente o que estamos tratando neste estudo, o pecado de homem para com homem. Pela regra da própria palavra, todo pecado precisa ser confessado, seja do homem contra Deus ou do próprio homem contra o próprio homem. Sem confissão, não pode ser liberado o perdão. Assim diz a palavra. Para isto, vamos ler 1 João 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui fica esclarecido que sem a confissão de nossos pecados ou de nossos erros, não podemos usufruir do perdão. Aqui está um dos maiores problemas dentro do cristianismo, que gera toda a divisão que vemos nos dias de hoje. Irmão humilha irmão até mesmo pelo um pão, sem um pingo de amor dentro do seu coração. Eles gostam de aplauso e de ser abençoado, sugam daqueles que têm pouco para manter o seu reinado. Dizem ser homens de Deus e grandes em oração, mas a grande verdade é que nunca conheceram o perdão. Estes são os motivos pelos quais Jesus manda que devemos repreender o nosso irmão, que errou ou até mesmo pecou contra nós, pois é unicamente pela repreensão que se estabelece a ordem, e é isto que Jesus está nos pedindo para mantermos a ordem entre os irmãos, de maneira justa, respeitosa, verdadeira, sem falsidade, seja em casa, seja no trabalho ou seja na igreja. Temos que ser exemplo para o mundo e não escândalo, mesmo que o mundo não se importe. Lembre-se, não vivemos para o mundo, mas para Deus. É por isto que precisamos compreender que sem a repreensão da maneira certa é impossível a ordem no meio de um caos. Para entendermos isto com mais clareza, vamos relembrar alguns feitos de Jesus e qual foi a palavra de ordem que ele usou em todos eles. O que fez Jesus com os ventos da tempestade no mar? O repreendeu. O que fez Jesus quando Satanás falou pela boca de Pedro? O repreendeu. O que fez Jesus ao espírito mudo e surdo? O repreendeu. O que fez Jesus aos demônios que lhe reconheceram como o Cristo, o Filho de Deus? Os repreendeu. E nós, o que devemos fazer depois de ouvirmos tantas revelações da boca do próprio Jesus?
afirmo novamente, precisamos seguir tudo aquilo que está escrito. E para isto, vamos ler Lucas 17, versículo 3 e versículo 4, que diz: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas deixa bem esclarecido o assunto que estamos tratando. O perdão só pode ter efeito com o reconhecimento de seu erro ou pecado, depois de ser aplicada a repreensão da maneira como foi escrita, ou seja, de acordo com a palavra de ordem do nosso Senhor, que é: eu te repreendo. Pois todos que fogem da repreensão são covardes, pois desprezam a mansidão, a humildade, e com este comportamento é impossível praticarem a verdade, muito menos ser participantes do testemunho que procede do céu, pois já estão reprovados pelos que testificam na terra. Então, vamos ler 1 João 5, versículo 7 e versículo 8, que diz: Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são um, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.